nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bom dia, povo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, é com muita fé, alegria e caridade que hoje nós iniciamos mais uma Santa Missa. De maneira especial, hoje nós celebramos o 13º domingo do tempo comum. E hoje Jesus vai nos ensinar a grandeza do seu amor. E como nós, como apóstolos e discípulos, nós somos chamados, convocados a amar Jesus mais do que tudo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, no começo da nossa Santa Missa, vamos nos reconhecer pecadores para receber a misericórdia de Deus. Cantemos. Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Certo dia, o profeta Eliseu passou por Sunam. Vivia lá uma distinta senhora, que o convidou com insistência a comer em sua casa. A partir de então, sempre que por aí passava, era em sua casa que ia tomar a refeição. A senhora disse ao marido: estou convencida de que este homem, que passa frequentemente pela nossa casa, é um santo homem de Deus. Mandemo-lhes fazer no terraço um pequeno quarto com paredes de tijolo, com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Quando ele vier à nossa casa, poderá lá ficar. Um dia chegou Eliseu e recolheu-se um quarto para descansar. Depois perguntou ao seu servo Gési: que podemos fazer por esta senhora? Gési respondeu: na verdade, ela não tem filhos e o seu marido é de idade avançada. Chama, disse Eliseu. O servo foi chamá-la e ela apareceu à porta. Disse-lhe o profeta: no próximo ano, por esta época, terás um filho nos braços. Palavra do Senhor.
Salmo responsorial refrão. Cantarei eternamente a misericórdia do Senhor. Cantarei eternamente a misericórdia do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Cantarei para sempre a misericórdia do Senhor. Feliz do povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Vós sois a sua força, com o vosso favor se exalta a nossa valentia. Do Senhor é o nosso escudo e do Santo de Israel é o nosso Rei. Cantarei eternamente a misericórdia do Senhor. Segunda leitura. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre ele, porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre. Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: quem ama o Pai ou a Mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o Filho ou a Filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não tomou a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perde a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem receber justo por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém de beber, nem que seja copo de água fresca, a desses pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, hoje, diferentemente como em outros lugares do mundo, a igreja aqui nos Estados Unidos não celebra neste final de semana a memória de São Pedro e São Paulo. Nós celebramos a memória de São Pedro e São Paulo na quinta-feira passada. Então talvez, se você ligar a sua televisão e assistir a missa no Brasil, em Portugal, talvez você vai ver que as leituras não batem, né? Mas aqui, como estamos na América, seguimos o calendário americano. Por isso que hoje nós celebramos então o 13º domingo do tempo comum. E durante todo esse ano litúrgico, né, nós estamos lendo esse maravilhoso evangelho de São Mateus. Então todo domingo nós lemos um capítulo, uma parte do evangelho de São Mateus. Então é bem interessante a gente compreender que o evangelho de São Mateus, ele é dividido em 5 partes, em 5 discursos de Jesus. Então a primeira parte, se nós vamos lá procurar na nossa Bíblia, o evangelho começa com as bem-aventuranças, o discurso de Jesus no monte, né? Com os discípulos, com as multidões. Foi através daquele discurso, daquele sermão que fala das bem-aventuranças, que fala de alegria, que Jesus conquistou o coração das multidões, né? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que sofrem, não é isso? Então aquele discurso maravilhoso de Jesus, tão famoso, foi o que começou a tocar o coração das multidões. Esse foi o primeiro discurso. Depois Jesus, né, quando fala ali com os seus discípulos, com aquela multidão, daqueles discípulos, daquela multidão, Jesus escolhe então os 12 apóstolos. 12 apóstolos, homens especiais, enviados de Cristo, não somente para proclamar a boa nova, não somente para proclamar o evangelho a todas as nações, começando por Jerusalém, mas também para expulsar os demônios, para curar os enfermos, serem sinal de Cristo no mundo. E como nós ouvimos semana passada no nosso evangelho, o Padre Mateus explicava bem, Jesus apresenta para os apóstolos que ele acaba de chamar as exigências deste apostolado. Quem veio na missa lembra que eu disse: uma das exigências do apostolado é exatamente: não tenhas medo, proclame no mais alto dos telhados aquilo que vocês ouviram, aquilo que eu ensinei para vocês no ouvido. O apóstolo não pode temer, tem que proclamar a verdade de Deus. Hoje, no Evangelho, que é uma continuação, Jesus mostra, portanto, o centro, o significado, portanto, da vocação apostólica. O centro, a raiz, o sentido verdadeiro. Então Jesus começa ali hoje dizendo: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, que Jesus começou tão bem, né? Com o seu discurso das bem-aventuranças, falando das alegrias, das felicidades, das promessas, né? E agora o discurso de Jesus começa a mudar um pouco, fica um pouco mais exigente, né? A gente vê até uma certa pretensão de Jesus. Dá para imaginar o que as pessoas da época pensavam: peraí, Jesus, quando eu comecei a escutar e lá nas suas pregações, era tudo uma maravilha, falava de céu, falava de alegria, né? Mas agora você está pedindo que eu te ame mais do que a minha própria mãe, que eu te ame mais do que os meus filhos, do que a minha vida, né?
Então o discurso de Jesus começa a ficar mais exigente. Então Jesus, que fez aquele discurso que tocou os corações das pessoas através das bem-aventuranças, Jesus que agora chama os 12 apóstolos, ele agora pede de nós um amor sem medida. Ele pede de nós, queridos irmãos, um amor que ninguém jamais tinha dado a outro ser humano, mas somente a Deus. Jesus quer um amor maior do que o amor de mãe. Jesus quer um amor maior do que amor de filho. Jesus quer de nós um amor divino. Então, escandalosamente, pretensiosamente, Jesus pede um amor desta medida de cada um de nós. Ele pede um amor acima de todos os outros amores. Jesus quer ser amado mais do que tudo e qualquer coisa neste mundo. Por isso que a palavra apóstolo, ela significa, em grego, significa enviado, mas a palavra apóstolo vai mais além do que enviado, né? Eu falava ontem na missa, né? Enviado, você envia seu filho para buscar um copo de água na cozinha para você, não é isso? Você só manda. Agora, um apóstolo, ele não é somente enviado, ele é representante de Cristo. Ele vai no lugar de Cristo, porque ele é Cristo ressuscitado. Então ele é um embaixador de Cristo. Embaixador, ele representa ali em sua totalidade Jesus Cristo. É um sinal. O apóstolo é um sacramento de Jesus, como um embaixador, né? Mesma coisa se o embaixador de Portugal vem aqui nos Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos o embaixador de Portugal leva uma bofetada na cara, né? A nação inteira portuguesa vai se sentir ofendida. Por quê? Porque o embaixador representa quem? Representa toda a nação portuguesa. A mesma coisa um apóstolo de Cristo, representa o Cristo em toda a sua totalidade. Agora, por que Jesus exige então dos apóstolos um amor sem medida? Jesus exige dos apóstolos um amor sem medida porque o apóstolo deve amar a Cristo da mesma forma que o Cristo ama o Pai, e da mesma forma com que o Pai ama o Filho. É o mesmo amor, tem que ser o mesmo amor. Então o verdadeiro apóstolo, queridos irmãos, tem que estar preparado, porque senão ele não vai conseguir ser o sinal, este sinal de Cristo no mundo. Precisa estar preparado, e se fica preparado, se torna preparado quando se ama Cristo sobre tudo em nossas vidas. Mas existe um outro lado da moeda, não é isso? Nós não podemos esquecer que um grande amor sempre é objeto de um grande ódio. Um grande amor sempre é objeto, sempre é vítima de um grande ódio. Então, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, queridos irmãos, nós declaramos guerra ao inimigo. Nós declaramos, quando nós amamos a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, nós declaramos guerra ao demônio, ao diabo. Ele fica furioso quando alguém começa a fazer a vontade de Deus. Então vai fazer de tudo para que essa pessoa desista do apostolado.
Por isso que é exigente de cada um de nós um amor sem medida, porque senão vamos desistir, vamos perder a guerra. E não podemos esquecer que Jesus disse isso aos apóstolos: eu envio vocês como meus representantes, como meus embaixadores, mas eu envio vocês como cordeiro em meio de lobos. Nós não podemos esquecer que Jesus foi aquele que se entregou, o cordeiro que se entregou, né? Como eu dizia, um grande amor sempre é vítima de um grande ódio. Deus amou tanto o mundo, enviou o seu Filho ao mundo, e o que fizemos com o Filho? Nós crucificamos o Filho, nós matamos o amor, crucificamos o amor de Deus por nós. Então, queridos irmãos, ninguém amou tanto como Jesus, e ninguém foi tão odiado como o próprio Jesus. Por isso que a prova da fidelidade nossa, do nosso crescimento espiritual em oração, não são os elogios. A prova de que estamos crescendo numa vida espiritual é exatamente a perseguição, é o ódio. É assim que a gente consegue medir se a nossa fidelidade a Cristo está crescendo ou não, está se aprofundando ou não. Por isso que os apóstolos dizem: não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Já não amo nem mesmo a minha vida, porque amo Cristo mais do que a minha própria vida. Por isso que os apóstolos são sinais, são sacramentos de Cristo. Quem são os apóstolos hoje em dia? Começa com B e começa com P. São os bispos da igreja, são os padres da igreja. Por isso que no final do Evangelho Jesus vai dizer: quem recebe a mim, quem a mim recebe, recebe quem me enviou. Cristo é apóstolo de Deus. Os padres e bispos são apóstolos de Cristo. Quem recebe os padres recebe Cristo, e quem recebe Cristo recebe a Deus. Fácil assim. Mas como é difícil, não é isso? Como é difícil a gente amadurecer a nossa fé a esse ponto. Como é difícil acreditar que um padre tão pecador é Cristo ressuscitado no meio de nós. É muito mais fácil nós acreditarmos na Eucaristia. Eucaristia de uma forma tão singela e simples, ali na forma do pão e do vinho. Nós temos uma facilidade tão grande em acreditar na Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo. Mas como é difícil acreditar num padre ou num bispo que é representante de Cristo na terra, né? Como é difícil ver a presença de Jesus em um pecador. Como é difícil. Como é difícil beijar a mão de um padre, né? Em alguns lugares no Brasil é assim, em Portugal não sei, ainda se beija a mão do padre. Beije a mão do padre sabendo que estamos beijando a mão de um pecador. O próprio São João Paulo II, nosso querido Papa João Paulo II, dizia: o grande desafio até mesmo para o padre é começar a compreender o que ele realmente representa. O desafio para o próprio padre é descobrir e acreditar naquilo que ele é, no seu próprio mistério. Então, somos convidados hoje, queridos irmãos, a olhar debaixo do cúmulo do pecado aqui, da pessoa que vos fala, e dos padres e dos bispos, e encontrar neles a pessoa do Cristo vivo e verdadeiro e ressuscitado. Então, todas as vezes que você vai à confissão e o padre estende a mão sobre você e absolve você dos seus pecados, já não é mais a mão do padre,
É a mão do Cristo ressuscitado chagada que te absolve dos teus pecados. Todas as vezes na missa que o padre diz: eis o meu corpo, eis o meu sangue, é o próprio Cristo que na cruz se entregou para cada um de nós. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus, queridos irmãos, ele tinha a opção. Ele poderia ter chamado para ser apóstola a própria mãe, Maria, né? Virgem, sem pecado, a mais perfeita das mulheres. Mas Cristo quis precisar desses pobres pecadores, desses pobres apóstolos pecadores. Ele quis precisar, quis enviá-los. Por isso hoje vamos renovar a nossa fé no apostolado da igreja. Vamos renovar a nossa fé nesses homens, sinais de Cristo, enviados por Cristo. Vamos rezar pelos nossos padres e vamos acolhê-los como se fossem o próprio Cristo. Falando em acolher, hoje, ao final da missa, o Padre Peter vai vir aqui dar sua bênção, ele que agora é o nosso novo pároco, né? A nossa igreja se alegra. 34 anos já de sacerdócio, apesar de ser jovem, ainda só tem 60 anos, então vai nos ajudar muito no caminho a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, juntos vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Queridos irmãos e irmãs, apresentemos a Deus nosso Pai, que tanto nos ama, as nossas preces. Para que Deus confirme a Santa Igreja na fé, na esperança e na caridade, até à vinda gloriosa de Cristo Salvador, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens saibam acolher os estrangeiros, os mais pobres e os excluídos, e recebam em recompensa a vida eterna, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pais apreciem e respeitem a vocação própria dos seus filhos, e estes não desprezem os conselhos dos seus pais, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os recém-batizados alcancem a maturidade da fé e vivam para Deus que os chamou, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a misericórdia infinita de Deus Pai perdoe as nossas faltas de bondade e dê aos defuntos a companhia dos santos, oremos. Ouve-nos, Senhor. Pai de misericórdia, acolhei as preces que a vossa família aqui humildemente vos apresenta. Nós pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto do ofertório. Elevo as minhas mãos, meu olhar
sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. E te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizestes renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, todos eles, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos em Cristo Jesus.
Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Intenções para a Santa Missa, quarta-feira, 5 de julho. Abel Correia, sogro do cunhado, Sebastião de Moura, Aníbal Moutinho e família, Luís Marques, Eduardo Marques, António Pacheco da Silva, Ivone Costa e família, Maria Beatriz de Carvalho, António Pereira e José Joaquim Dias. Pai, irmã e sogros de Maria Valência, Joaquim Gonçalves da Costa,
José Pereira Alves e família. 7º dia de Antônio de Moura. Rosa Cruz e família. Ana Mendes de Castro e Domingos Teixeira. Da Costa e filhos. Maria Mendes da Fonte e Antônio Gomes Pires. Santo Antônio, almas do purgatório, Nossa Senhora de Fátima. Intenção para a Santa Missa sexta-feira. Abel Correia e Tobias da Costa, Sebastião de Moura, Aníbal Moutinho e família, Luís Marques e Eduardo Marques, Ana e Avelino Gonçalves, João da Cruz e família. E hoje a Sagrada Família visita a casa de Isabel da Fonte. O padre tem alguns avisos. O primeiro aviso é que o padre está querendo criar aqui na nossa comunidade portuguesa e brasileira a pastoral do batismo. Eu preciso de ajuda porque nós temos muito batizados e só o padre para organizar tudo fica um pouco complicado, tá bom? Homens, mulheres, jovens que queiram me ajudar, por favor, falem comigo no final da missa. Coisa simples, não gasta tempo nem dinheiro, tá bom? Pastoral do batismo, um ministério, um chamado, tá bom? O outro aviso é que ao final da missa nós vamos estar fazendo, a Aliança Portuguesa vai estar fazendo uma coleta para as vítimas do incêndio em Portugal, tá bom? Então o pessoal vai estar lá na porta para aqueles que desejam enviar uma ajuda às vítimas do incêndio em Portugal, ok? E o último aviso é que nós sabemos que no dia 16, devido ao piquenique no Clube Português, haverá uma missa às 11 horas da manhã no Clube Português. Essa missa será celebrada em especial intenção para os membros falecidos do clube. E também ali eu vou fazer uma bênção especial para as pessoas que estão enfermas, tá bom? Então pode levar as pessoas que estão enfermas, que lá nós vamos fazer uma bênção especial. Porque vai ter missa lá, então a missa das 9h15 aqui será cancelada. Aqueles que não queiram ir ao clube, a missa das 8 horas da manhã sempre está disponível como de costume. Father Peter is here. Welcome, Father. Seja bem-vindo, Padre Peter, nosso novo padre. Padre Peter Joyce veio de Southbridge e hoje ele vai partilhar algumas palavras conosco. Obrigado, Padre. De nada. Bom dia. Bom dia. I won't make you suffer through my Portuguese at this point. I'll just say some words in English. I did learn Portuguese, but it's been a long time. So I will spare you that this morning just to let you know that I'm very grateful and thrilled to be with you. I want to be able to meet and to know all of you. I can't speak Portuguese like he can, but I will do my best to be able to help and to be able to pray with you. And so it's great to be here. It's a place to be here. I don't know what the purpose is, but I know that we will discover that together. But I've asked at all of the masses if people would help me by asking Our Lady's prayers for me as your pastor and your priest and to our parish, that she would place us under her powerful mantle and that she would intercede for us. So if you could stand with me, please, and let us pray. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Thank you, Father. Obrigado. Welcome again. O Senhor esteja convosco. Father, maybe you can share the blessing with me and bless us as well. A bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.